Paz do Senhor, amados irmãos, querida igreja, mais uma vez um motivo de prazer poder estar nesta manhã lhes pregando a palavra do Senhor. Eu vou ler novamente o versículo tema e a irmã Genesi nos pediu para, nesta manhã de domingo, falarmos sobre oração. E não sem propósito, nós queremos, obviamente, ligar esse assunto ao tema. Então, Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 11, que é o versículo tema. A Bíblia diz: tudo fez formoso em seu tempo, e também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A Bíblia fala, neste versículo, obviamente, sobre tempo, sobre eternidade e sobre mistérios, os mistérios de Deus. Quando nós falamos de oração, certamente a oração ela está compreendida dentro do contexto tempo e eternidade. A partir do tempo, nós entramos na eternidade, onde Deus está, para falarmos com o nosso Deus. Mas a Bíblia Sagrada tem alguns versículos muito interessantes sobre isso. E eu gostaria, nesta manhã, de explorá-los com bastante cuidado. Mas antes de fazê-lo, vamos orar, pedindo graça do Senhor e orientação e a presença do Espírito Santo para que façamos isso de maneira coerente. Incline a sua cabeça comigo. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, buscamos a Tua presença em oração. É um privilégio falar contigo, Senhor. O Senhor nos concedeu esta graça, esta oportunidade maravilhosa de nos dirigirmos a Ti, o soberano do universo, o Criador e sustentador de todas as coisas. E o Senhor nos ouve. E não apenas nos ouve, Senhor. O Senhor responde às nossas orações, às nossas petições, às nossas intercessões. E é por isso, Senhor, que o fazemos agora com ações de graças. Somos gratos a Ti, ó Deus. Expressamos, Senhor, nesta oração, a nossa gratidão, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela salvação, pela revelação gloriosa da Tua palavra, pela presença do Teu Espírito Santo, pela promessa, Senhor, da vida eterna. Nós louvamos o Teu nome, Deus. Sê conosco. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amados, a Bíblia Sagrada fala de oração em um contexto bastante abrangente. E certamente, se nós fôssemos explorar esse tema, uma hora, obviamente, é insuficiente para fazer. Mas eu preciso lembrar à igreja que, no tocante à oração especificamente, a Bíblia Sagrada nos ordena que o façamos todo o tempo. E nós temos lá no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. E eu ouso dizer que para a oração há uma exceção. Para a oração, a Bíblia diz que ela deve preencher a nossa ocupação o tempo todo. De maneira que eu vou lembrar alguns versículos para que você se convença disso. Lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, são palavras de Jesus, o verso de número 36 diz assim: vigiai em todo o tempo e orai. Vigiai em todo o tempo e orai. A Bíblia vai dizer também, lá no texto de Efésios, é uma porção maravilhosa das Escrituras, onde nós somos lembrados das armaduras de Deus, ou da armadura de Deus e das partes que compõem a armadura de Deus. No capítulo 6
e o verso 18, a Bíblia nos lembra o seguinte: e orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. De maneira que, mais uma vez, nós temos aqui esta lembrança. Há uma outra referência bíblica que eu gostaria de lembrar à igreja amada do Senhor, e ela está lá em primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e certamente vocês estão habituados com esta, capítulo de número 5, verso 17. A Bíblia diz: orai sem cessar. Não é? De maneira que o texto de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do sol ou debaixo do céu. Mas a Bíblia também diz que a oração deve ser uma ocupação incessante, em todo o tempo. Agora, eu preciso conduzir a igreja nesta manhã para alguns aspectos da oração que precisam ser lembrados com muito cuidado. Há um texto na Bíblia Sagrada que eu quero ler agora para me basear no que vou dizer à igreja, e está lá no Evangelho de Lucas, essa será a leitura oficial da mensagem, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1. A Bíblia Sagrada diz estas palavras: um dia Jesus estava orando em certo lugar. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então lhes disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser amigo, ou por ser seu amigo, levantar-se todavia, por causa da importunação, ele dará tudo o que ele necessitar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Amém? Esta é uma passagem que é repetida no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 15, que possivelmente é a leitura mais tradicional que fazemos do conhecido texto de Jesus, da oração chamada a oração modelo ou a oração do Pai Nosso. É importante pensarmos que quando Jesus fala
para os seus discípulos, ele desejava um povo comprometido com a oração. Eu vou repetir isso, porque isso é importante. Ele desejava um povo comprometido com a oração. No texto de Lucas, no capítulo 18, um pouquinho à frente, o verso de número 1, Jesus conta uma parábola sobre oração, uma outra parábola. Ele diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Esta é a minha versão, vou ler novamente. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Qual é a parábola? Esta aqui. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E aí o texto vai concluir com uma afirmação de Jesus sobre algo muito importante. Ele faz uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? De maneira que, embora o texto seja amplo em assunto, eu gostaria de destacar esta primeira parte. Jesus enfatiza, Jesus não apenas afirma, mas Jesus declara a necessidade e o dever de orar sempre e não esmorecer. Agora, quando tratamos do assunto oração, nós não podemos fazê-lo de maneira trivial, insignificante. Muito pelo contrário, nós devemos nos orientar acerca da palavra de Jesus sobre esta importante disciplina cristã. Nós costumamos dizer que são 3 as disciplinas cristãs. A atitude que o cristão deve manter com regularidade. Quais são? Primeiro, a leitura e meditação bíblica deve ser feita constantemente pelo cristão. Segundo, a oração. E terceiro, o jejum. Estas 3 em conjunto são uma poderosa ferramenta espiritual de Deus dispostas aos seus filhos, à sua comunidade de salvos, aos cristãos. Agora, sobre oração especificamente, Jesus nos é exemplo. E eu vou mostrar para os irmãos e vou pedir licença para fazer uma leitura extensa de vários versículos, porque eu quero, ao encerrar a minha ministração desta manhã, convencer a igreja sobre a necessidade de orar sempre, sobre o dever de orar sempre e não desanimar, e não esmorecer. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus era aquele que orava, e ele orava sempre. O Filho de Deus orava, o Verbo encarnado orava, o Deus que se fez homem orava, aquele que dominava com poder todas as coisas orava. Por exemplo, a Bíblia diz que ele se levantava de madrugada para orar. Onde nós encontramos isso? No texto bíblico, pastor. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, verso de número 35,
A Bíblia Sagrada diz isso aqui, olha, levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um local, para um lugar deserto, e ali orava. Jesus, de madrugada, buscava o Pai em oração. A Bíblia Sagrada nos diz que ele procurava estar só em momentos de solitude para orar. Mateus, capítulo de número 14, verso de número 23, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, olha, despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Procurou um lugar para estar só. E algumas vezes as pessoas confundem a ideia de estar só com o local, o monte. E muitas pessoas vão orar no monte, achando que Jesus orava no monte por um motivo específico de proximidade. Não, Jesus ia ao monte para estar só, para estar separado, para estar em solitude e em proximidade com Deus. De maneira que a Bíblia diz aqui, que despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E o versículo termina da seguinte maneira, ao cair da tarde, estava ali sozinho, orando. A Bíblia Sagrada vai dizer de Jesus que ele orava por longos períodos. Não apenas aquelas orações que ele fazia como a oração no capítulo 6 do Evangelho de João, quando ele dá graças ao Pai. Pai, dou graças a Ti porque sempre me ouve. E ele dava graças ao pão, não apenas essa oração, mas a Bíblia Sagrada nos diz, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, verso de número 12, a seguinte expressão. Naqueles dias, subiu ao monte a fim de orar, e passou a noite em oração a Deus. A vigília de uma noite, orando. Quem? Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne. A Bíblia diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem? Jesus Cristo, o que, sendo em semelhança de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus e assumiu a forma de homem. E como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Orava. E como ele orava? Ele levantava de madrugada para orar, orava pela manhã, ele procurava estar sozinho para orar, orava em separado, orava por longos períodos, orou a noite inteira, diz o texto. A Bíblia vai dizer mais, a Bíblia diz que ele orava para se preparar. Ele não agia de maneira sem que antes ele apresentasse ao Pai, não apenas as suas intenções, mas buscasse do Pai as orientações. E você vai encontrar Jesus fazendo afirmações muito precisas sobre isso. Ele diz, olha, eu não faço nada de mim mesmo, mas eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Ou ainda, eu faço o que o Pai me ordena. De forma que esse contato de Jesus é um contato muito preciso. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, verso de número 41, há aqui uma lembrança muito precisa. Se você ler no capítulo 22, você vai perceber que Jesus está vivendo os últimos momentos dele antes da sua crucificação, da sua prisão e posterior condenação e crucificação. E a Bíblia Sagrada diz lá no verso de número 41 o seguinte, verso 40, quando chegou ao lugar, porque eles foram até o Getsêmani, o Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz, quando chegou ao lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E aí o verso 41 diz assim, apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. E qual foi a oração de Jesus? Esta aqui.
Orava dizendo: Pai, se queres, se for a tua vontade, se for o teu desejo, a minha é: passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Uma oração de rendição para preparar-se para sofrer. Eu vou repetir isso aqui, porque nós estamos, vou usar uma palavra bem jovial agora, né, dos jovens aí, nós estamos numa vibe, né? Nós estamos em uma época que as pessoas acham que a vida cristã é uma vida de privilégios maravilhosíssimos, de bênçãos infindáveis, que evita qualquer tipo de dano e sofrimento. Mas a Bíblia Sagrada diz que não. Que a vida cristã é uma vida de constante preparação para os piores momentos. Porque antes da coroa eterna, existe o carregar a cruz de Cristo. Jesus nos chamou, e no seu chamado, Ele nos admoestou. Cada um carregue a sua cruz a cada dia. E obviamente que o sentido aqui é bastante amplo, não tenho tempo para discorrer, porque se tornaria uma outra pregação. Mas eu preciso lembrar que o sofrimento faz parte da vida do cristão. O sofrimento faz parte do aperfeiçoamento do nosso caráter, do aperfeiçoamento das nossas atitudes diante da vida. E preste atenção, com sinceridade. Se você voltar aí a sua memória no tempo e perceber os grandes momentos de lutas, de dificuldades, e posteriormente as vitórias que o Senhor concedeu, você ainda preferiria passar pelo sofrimento para experimentar o mesmo gozo que o Senhor lhe proporcionou com as vitórias que obteve. Ainda que você saiba, não, foi sofrido, mas olhando para trás, você preferiria a experiência para estar onde está, do que talvez não estar onde está por não ter passado pelo sofrimento. Só que a Bíblia Sagrada diz que isso tudo é preciso ser acompanhado da oração. Então, eu preciso responder agora algumas perguntas no tocante a isso. Se Jesus é o nosso modelo, eu tenho que responder algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu faço sobre oração é: por que orar? Jesus nos deu alguns modelos, mas eu quero fazê-lo de maneira bastante didática. Isso é, eu quero instruir a igreja a partir das respostas bíblicas. Eu disse ontem à noite aqui, meu querido irmão bem lembrou a afirmação: Deus se importa com a pregação. Alguém me perguntou depois: pastor, por que é que o senhor disse isso? E eu respondi-lhe da seguinte maneira: quando nós retemos a verdade, quando nós retemos a verdade da palavra de Deus, nós tiramos do ouvinte a única coisa que pode salvá-lo. Por quê? Porque a palavra de Deus é a ferramenta do Espírito pelo qual Deus trabalha no nosso coração e na nossa mente para crermos, para termos fé, para aprendermos. De maneira que quando retemos a verdade da palavra de Deus, nós estamos privando as pessoas de serem abençoadas por aquilo que Deus pode fazer por elas. Então, quando pregamos, nós não estamos pregando de forma alguma pensamentos da nossa mente. Não estamos pregando de forma alguma coisa que diga a respeito a alguma sabedoria que eu posso me arrogar no direito de dizer que é minha. Pelo contrário, é a sabedoria do alto, é a sabedoria divina, é a sabedoria espiritual e, sobretudo, é a verdade bíblica. Então a pergunta é: por que orar? Porque eu quero insistir, e porque Jesus disse sobre o dever de orar sempre e não esmorecer, não desanimar. A Bíblia vai nos dar algumas respostas. Jesus nos dá duas respostas, duas coisas que Jesus considerava importantes na oração. Primeiro, para a glória de Deus. Orar para a glória de Deus. Interessante isso, não é?
Pastor, eu nunca pensei dessa maneira. Então nós vamos ver no texto bíblico. Mas o primeiro, eu preciso lembrar você de algo. Não existe absolutamente nada, eu vou repetir porque ela é uma afirmação muito forte, eu quero que ela fique marcada no seu coração. Não existe absolutamente nada que você venha apresentar a Deus em oração que Ele não saiba antecipadamente. Ah, pastor, será? Eu afirmo com as garantias bíblicas. Não existe absolutamente nada que você traga diante de Deus em oração que Deus não saiba. A Bíblia Sagrada tem várias afirmações sobre isso. Antes que palavra alguma venha à nossa boca, Ele sabe o nosso pensamento. O próprio Jesus mencionou este fato. O vosso Pai sabe das vossas necessidades antes dele o pedirdes. De maneira que aqui está uma questão. Se Deus sabe antes de eu apresentar, então por que eu oro? E a resposta é, eu oro para a glória de Deus. Eu oro para que Deus seja glorificado na oração. Ah, pastor, e onde é que eu posso encontrar uma palavra que dê testemunho disso? Evangelho de João, capítulo de número 14. Capítulo 14 é lindíssimo. Ele tem várias instruções. Ele fala sobre a volta de Jesus, ele fala sobre a promessa do Espírito Santo, ele fala sobre o auxílio do Espírito Santo. Mas lá no verso de número 13, quando Jesus está instruindo aos discípulos, né, ele vai falar sobre oração nos seguintes termos. Eu vou ler do versículo 11 ao 13 para dar contexto. O meu destaque é o versículo 13. O versículo 11 diz assim: crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E agora observe o verso 13. E farei tudo o que pedirdes em meu nome. Jesus está falando sobre oração. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, vírgula, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando oramos no nome de Jesus, quando apresentamos as nossas petições, nós apresentamos as nossas petições, as nossas intercessões, a nossa oração, o nosso clamor, não porque Deus precisa ser informado de alguma área da minha vida, ou da vida de alguém, ou da vida da igreja, ou da vida comum, para que Ele então venha agir. Não é por esse motivo. É para que, quando eu, orando, apresentar a Deus, e Deus intervindo, eu me lembre de exaltá-lo, dizendo, glória seja dada a Deus, ou sejam dadas a Deus, porque Ele ouviu o meu clamor e veio em meu socorro. Para que você não ache que é apenas coincidência, para que você não entenda a vida apenas como uma trivialidade, e que tanto faz eu viver a vida cristã orando ou não orando. Quando você ora, você glorifica a Deus. Por que orar? Primeiro, orar para a glória de Deus. Orar para a glória de Deus. A oração manifesta tanto a plenitude de Deus quanto a necessidade humana. Quando eu oro, eu recebo ajuda e Deus recebe glória. Aleluia. Segundo motivo, por que orar? Segundo motivo, é muito interessante, irmãos. A Bíblia diz que nós oramos para a nossa própria alegria. Você já pensou nisso? Eu disse que eu quero terminar essa minha mensagem hoje infundindo no seu coração um maior desejo pela oração. Colocando dentro de você, não apenas o desejo, mas a intenção de fazê-lo insistentemente. A Bíblia Sagrada, nas palavras de Jesus, nos diz
que nós oramos para a nossa alegria. Jesus veio nos abastecer com uma alegria diferente, uma alegria duradoura. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer isso de maneiras muito claras. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 17, verso 13, quando Jesus está orando, capítulo 17 é a famosa oração sacerdotal de Jesus. Jesus está orando por si mesmo, Jesus está orando pelos seus discípulos daquela era, Jesus estava orando por todos os discípulos de todas as eras, Jesus estava orando por mim, Jesus estava orando por você. E lá no capítulo 17, no verso 13, ele diz o seguinte, olha, agora vou para junto de ti. Ele está falando com o Pai, então ele está dizendo, agora vou para junto de ti, ó Pai. E isto digo, enquanto estou no mundo, observem agora como ele termina, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Era isso que Jesus queria. Jesus queria que eu e que você, que nós, que a igreja, que os seus discípulos tivessem a medida completa da alegria dele. E ele desejava isso tanto que ele está orando ao Pai a seu favor, em seu favor. Agora percebam que no capítulo 16, sobre a oração, Jesus vai deixar claro esse objetivo. Capítulo 16, ele dá algumas instruções que são as últimas instruções para os seus discípulos. De maneira que quando nós chegamos no verso de número 24, ele diz assim, olha, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. Capítulo 16 do Evangelho de João, verso 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. E como ele termina o versículo, para que a vossa alegria seja completa. Por que orar? Ou para que Deus responda a minha oração. Não é a melhor resposta. A resposta bíblica é a seguinte, por que orar? Orar para a glória de Deus. Segundo, por que orar? Para a minha alegria completa. Quando você dobrar os seus joelhos, da próxima vez, ou quando você estiver orando no seu carro, da próxima vez, ou quando você estiver orando deitado na sua cama, da próxima vez, ou quando você estiver orando na fila do banco, da próxima vez. Pastor, em todos esses lugares, em todos esses lugares. Em todos esses lugares. Há alguns dias atrás, eu saí de Londrina para Maringá, e eu entrei dentro do meu carro e disse, eu vou orando daqui até Londrina, até Maringá. Entrei no carro, fiz um propósito com Deus. Falei, eu vou orando. Coloquei um louvor bem baixinho, eu gosto muito de quartetos. Coloquei ali o quarteto e comecei a orar. Fui me lembrando, e uma lembrança me levava a outra, que me levava a outra, e vim orando. Quando eu passei Sarandi ali, irmãos, e eu entrei, que eu cheguei definitivamente em Maringá, que eu passei um marco que tem ali naquele trevo que quem vira pega o contorno para a esquerda aqui, e quem segue entra na Colombo, Deus me visitou de uma maneira tão plena, tão gloriosa. E eu senti a presença de Deus tão forte que eu não conseguia dirigir o carro. Eu tive que parar no acostamento. E eu acho que as pessoas que passaram na rua dirigindo os carros acharam que eu estava louco, porque a glória de Deus desceu dentro daquele carro. E eu senti a presença de Deus e as lágrimas vieram aos meus olhos, porque a Bíblia Sagrada diz que quando eu oro é para a glória de Deus, é para a minha alegria. Para a sua alegria. Quando você dobrar os joelhos da próxima vez, diga, Senhor, eu vou orar para a tua glória e para a minha alegria. Aleluia. E é um privilégio maravilhoso, irmãos. Eu ando meio desatualizado das notícias políticas e eu sequer consigo lembrar o nome do prefeito de Maringá. Eu sei o de Londrina, de Maringá, não me lembro quem é o prefeito de Maringá. Mas, se você que o conhece, quiser uma audiência com ele,
não vai ser tão fácil. Você vai ter que passar por alguns protocolos de agenda, né? A menos a menos que você tenha, por função ou por proximidade, algum tipo de acesso que a maioria das pessoas não tem. Do contrário, vai ser muito difícil você falar com ele a hora que você quiser. Mas com Deus, o Criador, o sustentador, o Redentor, o gerador da vida, você pode falar a hora que quiser, onde quiser, porque Ele lhe dá acesso. Isso é um privilégio para a glória de Deus e para a sua alegria. Porque orar, nós oramos para a glória de Deus, para a nossa alegria. Há grandes incentivos para que obedeçamos ao mandamento do Senhor. O Senhor faz um mandamento aqui. Qual o mandamento? O mandamento de Lucas, né? Jesus falou de maneira específica, eu vou ler novamente o versículo, capítulo 18, verso 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. De maneira que agora eu preciso dizer para você que Deus deseja, Jesus deseja, que sintamos esperança a partir da oração. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, onde nós temos, portanto, a outra porção que nós chamamos da oração modelo, agora no Evangelho de Mateus, no verso de número 8, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: não vos assemelheis a eles. A quem ele está falando? Ele está falando sobre aqueles que oram de maneira equivocada, que oram com vãs repetições. Antes de ensinar propriamente a oração modelo, ele está instruindo os discípulos. E ele diz o seguinte: olha, não vos assemelheis a eles, aí, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes dele o pedirdes. Ou seja, a oração é para manifestação de esperança. Deus está dizendo que Ele sabe da nossa necessidade. E a oração tem que produzir muito mais do que apenas desejar da sua parte, lembrar a Deus de que Ele tem alguma coisa a fazer por você. Pelo contrário. A Bíblia vai dizer aqui, no texto de Mateus, no capítulo de número 7, versos de número 7, 9 e 11, a nova lembrança. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E aí de novo ele lembra: qual dentre vós é o homem que pedindo pão o filho, ou pedindo-lhe o pão o filho, lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? E o verso 11 diz assim: ora, se vós, sendo maus, comparados a Deus, você, eu, nós, somos maus. E o texto diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. De maneira que Deus está empenhado em ouvir as nossas orações e dar-nos uma resposta para a glória dele e para a nossa alegria. Segunda pergunta, eu preciso correr para não demorar demais. Como orar? Pastor, mas que pergunta tola é essa? Algumas pessoas estão equivocadas sobre como orar. A Bíblia diz que nós devemos orar com simplicidade. Jesus foi muito específico. Não com repetições entoadas. Existe a oração litúrgica, irmãos. O que é a oração litúrgica? A oração litúrgica é essa oração que nós fazemos aqui no púlpito, não é? E a gente quer caprichar. É óbvio, não é? Ninguém quer vir aqui à frente falar de maneira a passar vergonha.
A nossa irmã mesmo lembrou que, muito embora ela cante, quando vai falar, ela fica preocupada. Ela sente, né, o receio de falar alguma coisa que possa lhe produzir vergonha. E nós também. Qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer dirigente de culto, não quer vir aqui passar vergonha. Então, quando nós vamos orar, a gente capricha. Né? E às vezes a gente muda a entonação da voz, né? Muda os adjetivos, os advérbios, a gente quer caprichar. Né? Querido Deus, amantíssimo, soberano, eterno, glorioso Deus. Não que Ele não seja todas essas coisas, mas na oração, manter a simplicidade é o melhor. Porque quando você está mantendo a simplicidade, as palavras simples, as palavras claras, elas vão produzir maior atenção sua, porque você não vai gastar a sua energia da oração procurando palavras elogiosas desnecessárias, mas, sobretudo, você vai se lembrar de uma coisa: Deus não se comove com palavras. O que mexe o coração de Deus são atitudes. Muita gente com a vida suja, com a vida atrapalhada, com a vida toda descompromissada e descomprometida, pode enganar a mim e a você quando ele vem aqui e faz uma oração extremamente elaborada, mas ele não engana Deus. Então aqui uma lembrança: quando você for orar, ore de maneira simples. Até porque diante de Deus não há absolutamente nada novo que eu possa apresentar a Ele que Ele não saiba antecipadamente. E Ele sabe exatamente, com precisão absoluta, quem você é. Melhor do que você mesmo. Ele sabe. De maneira que eu digo para você que sem vãs repetições, versículo 7 e 8 de novo, capítulo 6 de Mateus. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não é esse o modelo, é pelo contrário. Então orem, primeiro, com simplicidade. Segundo, com perseverança. E agora eu preciso dizer para você, o fato de Deus saber não quer dizer que você não precise persistir. Jesus ensinou isso. Jesus destaca que a perseverança na oração, por um longo tempo, pode ser necessária. Nós lemos aqui Lucas 11, do verso 5 a 8, Lucas 18, do verso 1 a 8. Jesus está dizendo: insistam na oração, insistam na oração, insistam na oração, insistam na oração. Algumas vezes eu escuto pessoas dizendo: pastor, eu desisti de orar. Não desista. Pastor, eu tenho orado pelo meu esposo por tantos anos, desisti de orar. Não desista. Não pela minha palavra, mas pela palavra de Jesus. Jesus disse sobre o dever de orar insistentemente e não desanimar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, bateis e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha. Insistentemente ou com perseverança, não desanimem, não desanimem, mesmo que aparentemente Deus não esteja ouvindo. Porque eu oro para a glória de Deus e para a minha alegria. A oração traz esperança e, sobretudo, quando ela é feita com perseverança. Agora, qual é o objetivo disso, irmãos? O objetivo não é vencer a resistência de Deus. Eu vou orar, vamos ver quanto tempo Deus vai aguentar. Pensando naqueles termos da luta de Jacó com o anjo, né? Lutou até que prevaleceu. E alguém pode pensar: não, eu vou orar até Deus desistir e me atender. Não é isso. Nós devemos orar para que haja sabedoria. Que a sabedoria divina me alcance, para que eu entenda aqui, olha o nosso tema, o meio como Deus vai agir e o tempo em que Deus vai agir. Agora tem o seguinte: para orar o tempo todo, para ser respondido
no tempo de Deus. Para orar em todo tempo. Para receber a resposta da oração no tempo divino. De forma que eu digo aos irmãos, Deus glorifica o seu próprio nome e Ele sabe exatamente como fazê-lo. Ninguém melhor que Deus para fazê-lo. Perseverança na oração demonstra confiança em Deus. É a nossa única esperança. Deus vai agir da melhor maneira sempre. Vou repetir. Deus vai agir da melhor maneira sempre. Eu vou repetir. Deus vai agir da melhor maneira sempre. Nós não temos todos os atributos divinos para podermos compreender todos os meandros da resposta de Deus, mesmo quando Ele responde com não. Nós não temos a capacidade de fazer a avaliação que Deus tem, porque Ele tem todos os atributos, Ele tem poder infinito, mas não apenas poder infinito, Ele tem poder em qualidade perfeita. O poder de Deus é perfeito, mas não apenas isso, Ele tem poder em quantidade infinita, poder em qualidade perfeita, mas tem poder em extensão eterna. Ele é Deus desde sempre, e Ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê da resposta negativa ou da demanda da espera, porque quanto ao tempo eu devo orar em todo o tempo, quanto ao receber a resposta no tempo de Deus. E no tempo de Deus, Ele agirá. Ele agirá para a glória do seu próprio nome e para a nossa alegria. Por fim, eu devo orar como? Por meio de Jesus e do seu nome. Pode parecer uma afirmação muito simplória, mas eu vou dizer para os irmãos que não é. Nossa confiança na oração provém de Jesus. Não é o pastor Glaucio que está supostamente te ensinando a orar. Estou reproduzindo o que Jesus nos ensinou sobre orar. Então é Jesus quem ensina sobre oração. E o que Ele ensina sobre oração? Bom, Ele nos ensinou a orar, mas mais do que isso, a Bíblia Sagrada diz que Ele morreu e ressuscitou para remover os obstáculos insuperáveis que tinham entre a separação entre mim e o Pai. E agora eu oro ao Pai, e como intermediador, como um meio definitivo, como um meio de reconciliação, como um meio de remoção dos obstáculos insuperáveis, eu tenho Jesus. Você tem Jesus. E aí a Bíblia Sagrada diz que Ele nos ensinou de maneira específica a orarmos em seu nome. Eu já li aqui, mas eu vou ler de novo para você lembrar, e talvez você não tenha se dado conta, a fim de que você anote. Eu estou vendo muitos irmãos e irmãs anotando. Lá no capítulo 14, verso de número 13, Jesus diz assim: e farei tudo o que pedirdes em meu nome. No meu nome. Quando nós oramos em nome de Jesus, não é uma mera fórmula, não é uma frase de efeito, não é mera tradição, é uma declaração de fé que Jesus Cristo removeu o obstáculo da separação e agora eu posso dizer: Pai, no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 16, verso 23, naquele dia nada me perguntareis. Ele está falando sobre coisas abrangentes, mas ele vai falar sobre oração. Em verdade vos digo que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. Não é costume. Também não é formulazinha qualquer. A Bíblia Sagrada nos garante que é uma declaração de fé na obra de Jesus Cristo. Como orar? Com fé. Jesus deseja a nossa fé.
Não adianta apenas orar e cumprindo todos esses objetivos, mas orar como se, não vai me atender. O propósito de buscarmos a Deus é crermos que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Você se lembra do texto que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6? Sem fé, e olha a palavrinha que é usada ali, o verbo e o advérbio, né? É impossível. É impossível agradar a Deus. De maneira que eu digo agora, não é pensamento positivo. Por gentileza, prestem atenção aqui que eu vou dizer. Isso aqui é muito importante. Não é pensamento positivo. Tem nada a ver com pensamento positivo. Não é fé na fé. Fé na fé, pastor, eu nunca ouvi falar disso. Fé na fé é mais ou menos aquela atitude que o camarada que joga na loteria, na cena, ele faz. Né? Ele vai lá e pega, não sei quanto custa para jogar, não faço isso. Alguém que faz, vai lá e dá lá um valor. Que seja R$5, não sei quanto custa. E aí ele pega aquele bilhetinho, e aí ele fala, eu acredito que eu vou ganhar. Aí ele passa a semana inteira, até o dia do resultado, dizendo assim, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu tenho fé que eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E ele fica num pensamento positivo, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E passa a semana sonhando que ganhou. E ele vai fazer as viagens que ele imaginou que ia fazer, não sei se ele vai querer viajar ou não. Vai comprar a casa que ele quis comprar, o carro que ele queria comprar, e todas aquelas coisas que, na maioria das vezes, nós também pensamos de maneira diferente. Porque todos nós queremos viajar, todos nós queremos ter uma boa casa, todos nós queremos ter um bom carro, todos nós queremos vestir boas roupas, todos nós queremos comer coisas boas, né? E no fim é como a vida se resume. Mas fica lá o camarada tendo fé na fé. Não, não é assim. Não é fé na fé. A Bíblia está dizendo para que nós depositemos fé em Deus. Fé em Jesus. E quando eu deposito fé em Deus, sabendo que todos os atributos divinos estão ao meu favor, então eu estou pensando nos atributos de uma maneira bastante ampla, no seu poder em quantidade infinita, no seu poder em qualidade perfeita, no seu poder em extensão eterna, mas eu estou pensando também na sua sabedoria, no seu saber, na sua onisciência, de como e quando e por que me responder. E Deus sabe todas as coisas. E como Deus sabe? Ora, Deus sabe em quantidade infinita. Mas não apenas em quantidade infinita. Deus sabe em qualidade perfeita. Mas Deus não sabe apenas em qualidade perfeita. Deus sabe o que sabe em extensão eterna. Ele sabe instantaneamente todas as coisas. E é por isso que quando você apresenta a Deus uma oração, você não está trazendo nada novo diante de Deus. Deus sabe antemão todas as coisas, antes que você lhe peça. E Ele sabe também quando te responder, e se te responder, como você quer ser respondido. Por isso, quando eu oro, eu não estou com um pensamento positivo. Deus vai me responder, Deus vai me responder, Deus vai me responder. Não é isso. Quando eu oro, eu não estou tendo fé na fé. Quando eu oro, eu estou tendo fé em Deus. Eu estou dizendo, Deus, a sua resposta, o seu jeito, o que o Senhor quer fazer, é a melhor medida para aquilo que eu estou pedindo. Entendeu a diferença? Orar com fé. Jesus deixou isso claro em Marcos, capítulo de número 11, verso de número 22. Capítulo 11, verso de número 22, Jesus, ele diz assim, é um episódio, vocês sabem, eu vou contá-lo para poder extrair esta verdade. Passando eles pela manhã, capítulo 11, verso 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado, desde as raízes. Jesus ordena que aquela figueira seque, vocês conhecem a história. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, mestre, olha a figueira que amaldiçoaste secou. Aí o verso 22 diz assim, ao que Jesus respondeu, tende fé em Deus. E aí, a Bíblia Sagrada vai dizer que a confiança na resposta de Deus que governa segundo a sua vontade. Há um filtro pelo qual passam as nossas orações. Há um filtro, vou repetir, há um filtro pela qual
façam as nossas orações à vontade de Deus. É por isso que você precisa orar com fé. Fé em quem? Fé em Deus. De maneira que a Bíblia Sagrada vai nos orientar sobre isso. Evangelho de João, eu disse que eu ia usar bastante a Bíblia, irmãos. Capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, são palavras de Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que é que Jesus está falando? Primeiro, ele está dizendo que ele é a videira, nós os ramos, ele nos sustenta. Segundo, ele está falando que a sua palavra molda a nossa mente. Vou repetir, a palavra dele molda a nossa mente. Molda o nosso coração. Molda a nossa vida. Nos dá discernimento para orarmos com sabedoria. E ele nos dará o que pedirmos e nos dará algo melhor, a Bíblia Sagrada diz. Ele nos dará algo melhor. Como é que eu sei disso? Eu vou repetir. Tudo que você pedir a Deus, ele vai te dar algo melhor. Pastor, não entendi. Eu vou repetir então. Tudo que você pedir a Deus, ele vai te dar algo melhor. Lembra da parábola que nós lemos mais de uma vez? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, se ele o pedir. Jesus faz uma comparação. Ele diz, se você lhe pedir pão, no sentido de que ele estava falando dos homens sendo maus, você vai dar pedra para os seus filhos, muito melhor é Deus. Muito melhor é Deus para lhe responder a sua oração da maneira melhor. E posso até complementar, dizer, e inimaginavelmente melhor do que pedimos ou pensamos. Porque Deus está fazendo segundo a grandeza dele. Como orar? Sem hipocrisia. Hipocrisia é aquela capacidade que o coração humano tem de transformar as coisas e algumas vezes simular. Né? Irmãos, eu estou trazendo essa palavra aqui com bastante respeito à igreja, viu? Estou me sentindo em casa. Eu estou ministrando sobre a sua vida como eu ministraria para os irmãos que continuamente estão comigo. Então eu digo para você aqui, não porque eu estou fazendo alguma suposição da sua vida, que talvez torne em agravo o que eu estou lhe fazendo ou estou lhe pregando, para que você rejeite o que eu estou falando. Minha intenção não é ofendê-lo, minha intenção é despertá-los. E ao fazer isso, eu quero dizer que algumas vezes a gente se engana. E o pior, a gente tenta enganar Deus, mas Deus não se engana. E na hora da oração, pode perceber, quando você dobra os seus joelhos, você vai falar com Deus, a coisa muda. Ali não tem dissimulação. Então, com todo respeito, vou dizer, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seu marido, você pode enganar seu pai, você pode enganar seu filho, você pode enganar sua família, você pode enganar os seus líderes, você pode enganar o seu patrão, você pode enganar o seu pastor, mas você não pode enganar a Deus. Deixa eu corrigir essa frase. Não podemos. Não podemos enganar a Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos, não pode ser com hipocrisia. Mateus capítulo 6, naquele texto tão glorioso de Jesus, verso de número 5 e 6, de novo, Jesus diz, e quando orares não sejas como os hipócritas,
pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê secretamente recompensará. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer, que Jesus ensina sobre hipocrisia. É muito texto, irmãos. Vou ler apenas alguns aqui. Mateus, capítulo de número 23, verso 15. Mateus 23, verso 15. Jesus diz assim, olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Condenação. Hipocrisia não agrada a Deus, não agrada a Jesus. Escribas e fariseus supostamente eram os religiosos que tinham a carteirinha de membro da melhor estirpe religiosa. Eu não vou ler todo o versículo. Versículo 24, a mesma coisa. Condutores cegos, que quais um mosquito engolis um camelo. Verso 25 e 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Verso 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Então, como nós vamos orar, irmãos? Sem hipocrisia. Com simplicidade. Em nome de Jesus. Com fé em Deus. Com perseverança. E por fim, para poder terminar, desculpe o tempo, era muita coisa que eu tinha para falar. Por quem orar? A Bíblia ensina. Por quem orar? Por nós. Quando você for orar por você, Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Mas você pode orar por você. Ore por você mesmo. Ore por sua vida. Eu oro por mim. A Bíblia Sagrada diz que a oração tem relação com a misericórdia. Oramos porque somos fracos. Eu vou repetir isso aqui. Oração tem relação com a misericórdia. Nós oramos porque somos fracos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso de número 9 a 13, que é a oração propriamente dita de Jesus, a oração modelo, ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, ao versículo 13, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então ore por você, mas não apenas por você. Ore pelos outros. E a Bíblia Sagrada vai dizer, amigos, agora presta atenção aqui, amigos e inimigos. Por quem orar, pastor? Pelo teu inimigo. Você tem algum desafeto? Quando nós pensamos em inimigos, nós pensamos em categorias bem seletivas. Talvez você esteja pensando em alguém que é uma oposição particular e pessoal sua, mas existem opositores que você talvez não tenha relação pessoal, mas que é teu inimigo. Alguém que opera perseguição contra a igreja de Deus, ele é inimigo da igreja. Pode ser um político, que está criando alguma lei. Pode ser um ativista de alguma comunidade ou grupo específico que está contra você. A Bíblia diz, orai pelos que vos perseguem. Vamos ler na Bíblia, eu prefiro que você tenha esta palavra. Capítulo 5, verso 44 do Evangelho de Mateus. O texto diz assim, verso 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Diz o texto, Ele faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Lucas, capítulo 6,
verso de número 28. De igual maneira, você vai encontrar outra instrução. Lucas, capítulo 6, versículo de número 28. A Bíblia Sagrada vai dizer, verso 27 e 28. Mas a vós que me ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Verso 28. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Agora você entendeu porque você ora para a glória de Deus? Agora você entendeu porque você ora com fé em Deus? Eu não sei como é que você ora pelo seu inimigo. Mas algumas vezes a gente ora assim, ó. Algumas pessoas oram assim, Senhor, mata ele. É cômico, mas é trágico. Não é disso que Jesus está falando. Porque não faz parte da nossa vida amaldiçoar, faz parte da nossa natureza, assim como da parte da natureza de Deus, abençoar. O texto é bastante claro. Abençoai os que vos maldizem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. A oração não são meras palavras que são proferidas como um mantra para que eu, de alguma maneira, continue crendo naquilo que eu estou dizendo. Não é isso. A oração é uma poderosa arma espiritual que Deus dispôs aos seus filhos. E não custa para você nada, mas para que você tivesse acesso ao sangue precioso de Jesus, que removeu definitivamente o obstáculo da separação. E agora eu posso dizer, Pai, no nome de Jesus, eu oro. Sobre o que orar? É por quem? Por nós, pelos nossos amigos, pelos nossos afetos, pelas pessoas que nós queremos ver, mas pelos nossos inimigos, pelos nossos afetos. E pelo que orar, então? A oração do Pai Nosso, eu vou resumir aqui porque o horário avançou demais. A Bíblia diz que nós devemos orar para que glorifiquem a Deus. Santificado seja o teu nome. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos orar para que Jesus domine de forma universal. Seja feita a tua vontade no céu e na terra. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos orar para fazermos esta vontade de Deus. Nós devemos orar pelo sustento do nosso corpo e da nossa mente. Dar-nos o pão cotidiano, o pão de cada dia. Orarmos por aquilo que o Senhor nos dá de provisão e quando recebê-la, orarmos pela provisão que Ele nos deu. Irmãos, eu tenho uma coisa comigo que eu chamo marcos de oração. Eu contei a experiência que eu vim orando dentro do carro. E eu, desde que minha filha entrou na escola, ela teve que ir para a escolinha muito cedo, porque minha esposa também trabalha. Alguns sabem do nosso testemunho aqui. Eu, esse ano, completo 28 anos de casado. E a minha filha, ela nasceu quando tínhamos 17 anos de casados. Foi muita oração e um milagre de Deus. E eu tenho que tratar este presente de Deus com muito carinho. Então, desde cedo, nós tivemos que colocar a filha, a minha esposa, todo esse tempo, não ia, né? A casa era pouco para ela lidar, apenas eu, ela tinha liberdade para ir para a igreja e tudo mais, mas chegou uma hora que ela começou a ficar entristecida. Eu falei, arruma um emprego. E ela fez um concurso, passou um bom emprego, começou a trabalhar, e quando a filha nasceu, ela simplesmente não podia sair do emprego, até porque se tornou uma fonte de renda importante. E nós tivemos que colocar ela na escolinha. Desde o primeiro dia que a minha filha entrou naquela escola, todos os dias, nós oramos com ela antes dela entrar na escola. Ela tem 9 anos, ela está nessa escolinha desde 1 ano e meio.
que é uma escola muito boa, que tem berçário e vai até ao segundo grau. Os alunos saem de lá para ir para a faculdade. E o pastor Robson é testemunha, porque algumas vezes ele estava lá comigo e eu fui levar a filha e ele foi comigo e nós conversando, falei, pastor, me dá licença que agora nós vamos orar. E tem um lugar específico, nós chamamos de marcos de oração. Eu criei marcos de oração na cidade. Dependendo do que a gente vai fazer, quando eu passo daquele lugar, aquilo me lembra de orar. Então, especificamente, quando eu vou com a minha filha para a escola, tem um ponto de ônibus. Quando a gente vai chegando perto do ponto de ônibus, é inevitável, você se lembra, opa, é hora de orar. Paramos tudo, vamos orar, vamos orar. E aí eu começo a orar com a minha filha, e nós oramos por 2 quarteirões inteiros até a porta do colégio. Quando eu paro na porta do colégio, nós entregamos a oração, em nome de Jesus, amém. E eu oro com minha filha 2 vezes no dia, minha esposa ora com a minha filha 2 vezes no dia. Todos os dias, sem faltar. Exceto no caso como hoje, que eu estou aqui e ela não está, mas já mandei a minha mensaginha para ela. Agora, a oração também é um momento que você ministra sobre a vida dos seus. E eu vou repetir aqui algo que é muito importante, irmãos. Quando você ora, você está ministrando sobre a vida dos seus, principalmente dos seus filhos, principalmente dos seus pequenos. Porque você começa a mostrar a Deus o seu interesse sobre o seu filho, mas começa a mostrar também ao seu filho o seu interesse sobre a vida dele, quando você fala com Deus. E ele sabe. De maneira que a Bíblia Sagrada diz, pelo que orar, pelos seus filhos, pela sua família, pelo perdão dos pecados, pela proteção dos males que nos levam à ruína, mas não só isso. A Bíblia diz que nós devemos orar, e eu vou encerrar aqui, pelos obreiros. Pelos obreiros. Eu preguei ontem sobre o tempo, então eu vou abrir a Bíblia aqui mais uma vez, um versículo, e vou encerrar. Vou pedir para a igreja ficar de pé, por gentileza, porque nós já vamos encerrar, orando. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Aí o verso 37 diz assim, preste atenção. Então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aí o verso 38 diz assim, rogai, orai, clamai, pois, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Irmãos, eu não estou querendo advogar em causa própria, mas compete a mim ensinar a igreja, porque foi esse o meu chamado. Ore pelo seu pastor. Quando, pastor? Ou quando, pastor Glaucio? Sempre. 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 Pastor, mas eu estou com um pouco de raiva dele. Não sei se você consegue ter raiva desse homem, simpatia dessa, mas pode ser, que por alguma repreensão, então ore por ele e por você. Não deixe de orar. E por fim, ore pela presença do Espírito Santo. Jesus nos orientou a isso. E é o último versículo que eu vou ler. Lucas, capítulo 11, verso de número 13. A Bíblia Sagrada diz assim, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Então peçam, orem, busquem a presença do Espírito Santo. Amém?